silêncio, virar para frente. Nós começamos a respondê-las. Onde a gente parou? Começou. Seis não. Ele respondeu a 3 a 4. Não, senhor, você fala na 2. Ah, professor, começa de novo. Eu também acho. Foi a 2. Começa de novo. Ele ia para 3. Quem gosta de começar de novo, hein? Ai, papai. Tá na live. Qual é a primeira questão? Essa aí já fez. Corrente filosófica moderna que ocorreu no Reino Unido, ou seja, na Grã-Bretanha, dos países anglófonos. Então, na Escócia, Inglaterra, as Irlandas e o País de Gales. E o empirismo diz que nós conhecemos graças à experiência sensível. Ou seja, nós conhecemos graças aos sentidos. Próxima questão. Reino Unido, Grã-Bretanha. Próxima questão. Eu falei, Reino Unido, Grã-Bretanha. Principais correntes epistemológicas modernas. Uma delas é empirismo, já falamos dela. A outra é o racionalismo. Mas é, né? Racionalismo também, que ocorre na modernidade, mais precisamente na Europa continental. Na França e na Alemanha em especial. E para o racionalismo nós conhecemos graças a quê? Graças à razão. A razão é a fonte, origem e o princípio de todo conhecimento. Próxima questão. Quê? O que foi o inatismo? Não, peraí. Tem uma terceira aqui que é o apriorismo kantiano. Desculpa. Quais são as correntes epistemológicas modernas? O que é epistemologia? Logia é sempre estudo de alguma coisa. Episteme, em grego, traduzindo, significa conhecimento. Essa aí é qual? É a 3. A partir da parte que Então, é racionalismo. a grande preocupação dos filósofos modernos era em estudar o conhecimento, compreender como nós conhecemos, qual que é a origem, o princípio e a fonte de todo o conhecimento. Lá na antiguidade, o Platão já havia feito a diferenciação entre episteme e doxa. O que é a doxa? Doxa é a opinião. Qual que é a diferença entre opinião e conhecimento? Opinião. A opinião ela é particular, ela é individual. Como diz o ditado, opinião é igual. Todo mundo tem o seu, né? Não tem o de vocês, o meu não. Então a opinião é particular, é individual, oi? Na 3. Na 13, nas correntes filosóficas. Já o conhecimento é aquilo que aspira a ser universal, a universalidade. Vale em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Então a opinião ela difere de uma pessoa para outra, já o conhecimento não. O que vocês aprendem em química e física e biologia aqui é o que você aprende em qualquer outro lugar do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na Oceania. Por quê? Porque é conhecimento, o conhecimento é universal, vale em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Já a opinião ela é particular, cada um tem um. É igual nariz, é igual botão, é igual um monte de coisa que a gente, cada um tem o seu, né? Oh, meu Deus do céu. O apriorismo kantiano. O apriorismo vem de a priori.
A priori ou a princípio. A princípio, quando a gente nasce com algum conhecimento, com alguma ideia. Segundo Kant, Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, do iluminismo, não. Não nascemos nem sabendo que vamos morrer. Descobrimos isso depois, segundo o empirismo e segundo o apriorismo kantiano. Então, a priori, a gente não nasce com conhecimento nenhum, nem ideia alguma. Mas, a priori, nós nascemos com duas coisas. A faculdade da sensibilidade, que é a capacidade de sentir. Nós nascemos com os nossos sentidos. Nós nascemos com a faculdade do entendimento, com a nossa razão, com a nossa capacidade de entender, compreender e conhecer as coisas. O senhor está na 4 agora. Não. Então, para o apriorismo kantiano, os sentidos enviam os dados e as informações para a razão processar e transformar isso em conhecimento. Então, o apriorismo kantiano, ele faz uma síntese entre empirismo e racionalismo. Para o empirismo, só os sentidos é a fonte de princípio origem do conhecimento. Para os racionalistas, só a razão. Para Kant, é tanto os sentidos quanto a razão. Sem sentidos não tem conhecimento. Por que não tem conhecimento sem sentidos? Porque a razão sozinha não teria o que pensar. Só os sentidos sozinhos também não produzem conhecimento, porque senão os animais produziriam conhecimento. Porque os animais têm sentidos. Os animais têm visão, têm audição, têm tato, paladar, olfato, inclusive melhores do que os nossos. Tem animal que enxerga mais que a gente. Tem animal que sente o cheiro melhor que a gente. Tem animal que ouve melhor que a gente. Tem animal que sente o sabor melhor que a gente. E tem animal também que tem o tato mais sensível do que o nosso. Mas eles não têm a razão. Por isso não produzem conhecimento. Então, para o Kant, tanto os sentidos quanto a razão são fundamentais no processo do conhecimento. Os sentidos enviam os dados e as informações para a razão processar e transformar isso em conhecimento. Próxima questão. O que foi o inatismo? O inatismo foi uma corrente filosófica moderna que ocorre na Europa continental, em especial, e que diz que existem ideias inatas. O que são ideias inatas? Ideias que nós nascemos com elas. Então, quando a gente já nasce com algumas ideias. Algumas ideias já estão na nossa mente ou na nossa alma. Por exemplo, para os inatistas, a ideia de Deus. Alguém já viu Deus? Alguém já tocou Deus? Alguém já ouviu Deus? Alguém já sentiu o sabor ou o cheiro de Deus? Não, ninguém. De onde vem essa ideia, então? Para os inatistas, essa ideia só pode ser inata. Nós só podemos ter nascido com ela. Foi o próprio Deus quem colocou essa ideia na nossa mente e na nossa alma, porque depois nós pudéssemos procurá-la. E assim também com várias outras ideias. A ideia de perfeição, de infinito, a própria matemática e a geometria são inatas, nós nascemos com elas. São estruturas que já estão dentro da nossa razão, da nossa racionalidade. Mitologia também pode ser inata? Oi? Mitologia. A mitologia não, porque a mitologia está mais com o que o Descartes vai chamar de ideia fictícia. Porque os mitos, eles mesclam algumas coisas. Então, a gente já viu o Pégaso, por exemplo. Ele pega o cavalo e já viu o que asa. E coloca tudo no seu. Então, aí a ideia é fictícia, é fruto da imaginação. Já a ideia inata é aquela que não pode ser explicada nem pelos sentidos, nem pela imaginação. Ela só pode ser explicada, segundo os inatistas, como se fosse inatas. Ou seja, nós nascemos com elas. Tem alguém principal? Oi? Tem alguém que é principal de Inatista? O Descartes. O Descartes é o principal representante do inatismo. Próxima questão. Qual foi a reação empirista ao inatismo? Qual foi a reação empirista ao inatismo?
Então o empirismo vai se opor ao inatismo. Para o empirismo, quando a gente não nasce com ideia nenhuma, com conhecimento algum. Segundo o empirismo, não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado, senão por meio dos sentidos, da experiência sensível. Portanto, quando a gente nasce, para os empiristas, a gente é uma folha de papel em branco. Tudo que será escrito em nossa mente será escrito através dos sentidos. Tudo que será escrito no papel em branco em nossa mente será escrito através dos sentidos. Próxima questão. Quem foi Thomas Hobbes? Hobbes foi um filósofo inglês que viveu na transição do século XVI para o século XVII e é um importante representante do empirismo. Então, para ele, a gente conhece graças à experiência sensível, ou seja, graças aos sentidos. Representante do empirismo. Então nós conhecemos graças aos sentidos. E o que os nossos sentidos conhecem? Somente coisas materiais. Por isso ele defende o materialismo. Ou seja, a gente só pode conhecer coisas materiais. Nós não podemos conhecer coisas espirituais. Por quê? Porque as coisas espirituais não podem ser percebidas pelos sentidos. Eu não posso ver, não posso ouvir, não posso tocar, não posso sentir cheiro, nem saber. Então, com os meus sentidos, eu só posso conhecer a matéria. E a matéria era composta de corpo e movimento. E os corpos se movimentam de forma mecânica, daí o mecanicismo. Através de causa e efeito. De causalidade. E aí então, o funcionamento da realidade ele é previsível. Eu posso prever os fenômenos porque os fenômenos naturais ocorrem de forma mecânica, através de causas e efeitos. E a mecânica funciona conforme as leis da física. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Força é igual a massa vezes aceleração, toda ação tem uma reação. Quanto maior um corpo, maior o poder de atração que ele exerce sobre os outros corpos. São as três leis da física newtoniana, da mecânica clássica e a lei da gravidade. O universo funciona então de forma previsível, através de causa e efeito, de forma mecânica. A rotação da Terra demora quanto tempo para acontecer? 23 horas, 56 minutos e alguns segundos. É previsível. Sempre dessa mesma forma, para ela girar em torno do seu gráfico, eixo. O movimento de translação da Terra em torno do Sol demora quanto tempo? 6 horas, 11 minutos, 365, né? 365 dias, 6 horas, alguns minutos e alguns segundos. Previsível, mecânico, é assim que o universo funciona. E dentre as coisas materiais, tem dois tipos de corpo. O corpo natural, que são os corpos da natureza, e os corpos artificiais, que são os corpos ou a matéria criada e desenvolvida pelo ser humano. A mesa, por exemplo, é um corpo artificial. A árvore é um corpo natural. E dentre os corpos artificiais, ele vai estudar um corpo muito específico, que é o estado.
O Estado é um corpo artificial, é uma instituição criada pelos homens para quê? Impedir que a gente se destrua, se mate. Qual que é a função do Estado? Garantir o mínimo de paz e segurança. Se a gente fosse deixar da própria sorte, nós nos mataríamos, segundo Thomas Hobbes. Porque o homem é o lobo do homem, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. No estado de natureza, antes de a gente viver em sociedade, criar o Estado, a gente via no estado de guerra de todos contra todos, já todo mundo se matando. Porque todo mundo tinha o direito de fazer justiça com as próprias mãos. E aí era olho por olho e dente por dente. Vida por vida. Então, se alguém ia lá matava alguém da sua família, você ia lá e matava alguém da família dele. Aí alguém ia lá e matava da sua, matava da outra, matava. Aí era mais ou menos o que Mahatma Gandhi disse, né? Se o mundo levasse a lei do talião ao pé da letra, né? Olho por olho, dente por dente, o mundo vai ficar cego e banguelo. Porque se alguém for lá arrancar seu dente, você vai lá e arranca o dente da pessoa, mas aí você dá direito de arrancar outro seu. E aí, no final vocês ficam banguelo. Você arranca o olho do outro, o outro tem o direito de arrancar o seu olho. Como ele arrancou o seu olho, você ganha o direito de arrancar o olho dele. E assim também com a vida. Se alguém tirar a vida de uma pessoa, e isso dá o direito para que tirem a vida dela, alguém vai lá tirar a vida dela, alguém pode vingar ela, e assim não acabar nunca. Então, olho por olho, dente por dente, nós vamos ficar cego banguela, e vida por vida, nós vamos ficar todo mundo, ou estaremos sobre nós mortos. Então a função do Estado é essa, impedir que a gente se destrua, que a gente se mate. Próxima questão. Tem materialismo e o empirismo coreano. Então, o materialismo eu já falei aqui, né? Para um óbvio da matéria. Os nossos sentidos só podem conhecer a matéria, nada além da matéria. Não que ele diz que não exista algo espiritual. Ele até acredita que existe. Mas os nossos sentidos não podem conhecer. Próxima questão. O empirismo é aqui, que nós conhecemos graças sentidos, né? Oi? Explica a ética e a política hobbesiana. Ética vem do grego ethos. Quer dizer comportamento, costumes. Como devemos nos comportar? O que é o bem e o mal? O que devemos fazer? São as questões éticas. E segundo Thomas Hobbes, nós somos movidos pelo instinto, o instinto de autopreservação, que nos leva a fazer o quê? A buscar o que nos dá prazer e fugir do que nos causa dor e sofrimento. Nós somos movidos por um instinto de autopreservação. E para nos autopreservar, a gente faz o quê? Busca o prazer e foge da dor. E como para buscar o prazer a gente pode fazer tudo em nome do prazer, a gente pode inclusive matar os outros que estão impedindo o nosso prazer de acontecer. Tirar a vida, escravizar, tirar os bens dos outros, porque isso nos dá prazer. Eu estou com inveja do outro que compra um negócio. Vou lá e arrumo uma coisa dele. Porque eu quero estar aqui, eu me dá prazer. E aí ele vai falar, justamente por conta da ética, é preciso da política. A política entra para quê? Para que esse princípio de autopreservação, esse instinto de prazer e de fugir do sofrimento, aí ele vai defender na política o governo absolutista, o absolutismo. O que é o absolutismo? O poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. O rei ou o Estado é ao mesmo tempo poder executivo, legislativo e judiciário. Ele manda executar, ele que faz as leis e ele que manda também julgar, ou ele que julga de acordo com o que dá na telha dele. E para o absolutismo de Thomas Hobbes, o Estado tem que ter poderes absolutos. Por que o Estado tem que ter poderes absolutos? Para garantir o mínimo de paz e segurança. Para garantir o mínimo de paz e segurança, o Estado pode tirar a nossa vida, o Estado pode tirar a nossa liberdade e o Estado pode tirar os nossos bens. Então, se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode te matar.
Como é que o Estado nos mata? Se a gente apresentar uma ameaça através hoje, da polícia, né? A polícia mata os bandidos. Então, se você está representando uma ameaça para a sociedade, o Estado vai lá e tira a sua. Muitas vezes tira a vida de inocentes também, né? Pois é. O Estado viu um sujeito, um guarda-chuva, achou que era um fuzil e matou. Em nome da segurança. O Estado tem poder absoluto. Ninguém pode questionar o poder do Estado. Na ótica robesiana. Por isso, eles liberaram os militares, deram iniciativas no Camboja. Exatamente. Isso que eu ia falar, eles liberaram 9 esses dias. Então é isso aí, o Estado tem o poder sobre as nossas vidas. Quem defendia isso é o Thomas Hobbes. Ele vai tirar a nossa vida em nome da paz e da segurança. Em nome da segurança, eles atiraram 80 tiros no carro, 9 no outro. Quanto foi aí? Ué? Vou falar, ué. Eu falo com a minha mãe, ela falou, que aí eu... Diga, Endo. Tá triste por quê? Eu tava falando que ela interrompeu, né? Ela tá falando Tá, mas eu não tava escutando, né? Agora eu esqueci o que eu ia falar. Liberou 9, não sei o quê. Não, Liberou 9 o quê? os 9 verdade, mas era outra coisa. Nome da Haddad? Ah, sim, não. Ah. Não era então. Se fosse, tipo assim, se fosse bandido normal, que tivesse tirado nele, estaria preso até hoje. Como é polícia, tá solto. Exatamente, né? Então, é isso aí que o Hobbes defendia. O Hobbes defendia que o Estado tem o poder absoluto, então ele não tem que prestar conta para nós. Ele só tem que garantir a paz e a segurança. E para isso ele pode tirar a nossa vida e nem. Como garantir segurança se você sabe que ele vai contra O problema é que você só pode fazer com isso e garantir que você não será punido se você fizer isso através do Estado. São os próprios militares que matarem ele, né? Em nome da segurança. Mas aí já tem que ver se eles conseguem matar ele. Agora, se um civil fizer isso, o civil está representando uma ameaça para a sociedade e você dá o direito para o Estado matar o Mas ele deu civil que porte de tentou arma matar. pra qualquer um, mas... Pois é. Mas Mas aí, segundo a lógica do porte de arma, você só pode usar em legítima. Aí ele tá roubando meu dinheiro, legítima defesa. Aí eu vou pra minha casa e ninguém veio pra essa mulher de idade. Não chama aí pra tomar esse cara na sua casa, mata esse cara dentro da sua casa. Não, mas ela é menor de idade. Ela pode até responder, só que ela vai responder menor de idade. Enquanto ela tiver 18 anos, ela não vai. Aí meu pai paga minha... Ah, é sim. Não, mas é quando eu vai Se é menor de idade, Meu pai paga minha... depende da sua idade. Eu matei o Bolsonaro, eu vou comer minha porque Se tiver 17 anos, você vai cumprir parte da pena numa instituição destinada a menores, e quando você fizer 18, você continua a pena. Uma instituição Qual que é o técnico de prisão pra quem mata? Dá pra me matar o Bolsonaro. Presidente? Mas tem que então provar que você comprou uma pena menor. Isso, fala que você pode A gente fala que você lá que você tem que matar ele muito gente, você não consegue se você matar o Bolsonaro, o Lula te tirou da cadeia. O cara chegar, o cara veio do seu o Haddad chegou o que você quer? Ajudou o mundo, você quiser. Foi no Então esse é o poder absolutista. Ele tem o poder sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade, nossos bens. Se a gente apresentar ameaça, ele também pode nos prender, nos colocar na cadeia, nos tornar escravos. O Estado também pode, se a gente apresentar ameaça à sociedade, tomar os nossos bens, as nossas propriedades, aquilo que a gente tem. Então esse é o poder absoluto do Estado segundo Thomas Hobbes. Né? Ele tem que ter esse poder para garantir o mínimo de paz e segurança. Então, em nome da paz e da segurança, ele pode empreender essas arbitrariedades contra nós. Próxima questão. Quem foi John Locke? Quem foi? Quem foi John Locke? Desculpa. Achei que eu vi. John Locke foi outro filósofo inglês que vivia no século XVII e outro importante representante do empirismo.
Então, por isso, Mas você não vai Quando ele foi, ele foi pra cá. segundo lado, nós conhecemos graças à experiência sensível, graças aos sentidos. Eu também adoro. Próxima questão. Explica a teoria da tábua rasa. Então, se nós conhecemos graças à experiência sensível, graças aos sentidos, não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado, senão por meio dos sentidos. Então, quando a gente nasce, a gente é uma tábua rasa. O que é uma tábua rasa? Qual é? A tábua rasa é uma tábua sem marca nenhuma, sem inscrição nenhuma. Tipo essa mesa aqui. Essa mesa aqui, ó. Não tem alguma inscrição, não. Ela está limpinha. Quando a gente nasce, a gente é como a mesa, a tábua. Lisa. À medida que nós vamos experimentando o mundo, essa tábua vai sendo marcada. A impressão dos objetos vai sendo feita na tábua. Ou, isso aqui é porque no tempo dele, era lá no início da modernidade, eles escreviam em tábuas, né? Muitas vezes. Com o avanço da tecnologia, com o desenvolvimento do papel e da impressão, começou a se falar em folha, mas as folhas não eram brancas como as nossas folhas hoje. E as folhas eram feitas de madeira, sempre até hoje são feitas de madeira. Então é como se fosse uma folha de papel em branco. Quando a gente nasce, a gente não tem ideia nenhuma. Todas as ideias, todo conhecimento vem lá da experiência sensível. Ele vai criticar o inatismo. Ele criticava o inatismo. Ele é contra o inatismo, porque o inatismo tem ideias inatas. Para o John Locke, não. A gente, quando nasce, não tem ideia nenhuma. A gente é uma tábua rasa, é uma tábua sem nenhuma inscrição, é uma folha de papel em branco. Próxima questão. Qual foi a crítica de Locke ao absolutismo que defendia o seu liberalismo? Então, o John Locke defendia o liberalismo. O liberalismo é a oposição ao absolutismo. Por várias questões. Primeiro, porque o liberalismo defende as liberdades. E quais são as liberdades que ele defende? Primeiro, a liberdade de expressão. Você poder falar o que quiser e bem entender. Liberdade de expressão. Na época do absolutismo não havia liberdade de expressão. Se você falasse algo que desagradasse o rei podia mandar te matar, te prender ou tirar os seus bens. Ele tinha poderes absolutos. Na época do absolutismo também não havia liberdade de religião. Sexual menos ainda, né? Eu acho que não tem sociologia, ela passa por isso. Expressão, religião, liberdade sexual e Liberdade sexual só vai ser conquistada, nem o liberalismo aqui nem defende ainda a liberdade sexual ainda não. Esse é o de Locke. A liberdade sexual vai vir mais no século XX, a partir das ideias de Freud, quando Freud vai dizer que a maior parte das neuroses, ou seja, os problemas psíquicos que nós desenvolvemos, são de cunho sexual, de uma sexualidade não resolvida. Então, se a pessoa não transa, ela fica uma pessoa mal resolvida. Se ela não lida bem com a sua sexualidade, ela fica mal resolvida, fica neurótica. Então você vê uma pessoa de mau humor, uma pessoa chata e enjoada pra caralho, por isso as pessoas falam, né? Ah, não transa, né? Falta de couro, falta de... Então, o Freud vai dizer isso, mas aí no século XX. Aí começam a surgir os movimentos que pregam a liberdade sexual. Em especial a partir do maio de 68, na Europa. Eles começam a defender, depois vem os hippies, pregando paz e amor. A paz deles era a paz da maconha, né? O amor era o sexo livre. Mas amor, não, beleza, hein? A paz vinha da marihuana, né? E o amor era o sexo, né? Livre. E aí veio o advento da camisinha, tudo isso aí vai liberando a sexualidade. Não é que não estava não. Aqui a liberdade de expressão, poder falar o que quiser, sem o rei mandar te prender, matar ou tomar os seus bens.
Liberdade de religião é acreditar naquilo que você quiser, e até se quiser não acreditar em coisa alguma. Então, a liberdade religiosa também não existia no absolutismo. Se você não fosse da religião do reino, podia mandar te prender, podia tirar sua vida ou tirar os seus bens. E o rei era católico? Depende do país. Tem a igreja anglicana, por exemplo, que foi fundada por Henrique VIII, na Inglaterra. Na Inglaterra você tinha que ser anglicano. Tem um filósofo chamado Thomas More. Ele escreveu uma obra chamada Utopia. A utopia, topos em grego significa lugar, que não existe. Então, lugar que não existe. É uma ilha que ele idealiza, onde não existia desigualdade social, onde não existia violência, criminalidade. Era uma sociedade onde tudo que produzia eles dividiam entre si e viviam em paz e harmonia. Uma sociedade ideal, a utopia. Ele era católico e vivia na Inglaterra. O rei falou para ele que ele tinha que converter ao mecanismo. Ele não quis, o rei mandou matar ele. Então não tinha liberdade de religião. No Brasil também. Aqui existe um regime chamado padroado, que era a relação entre o Estado e a igreja. A igreja é católica. Aqui no Brasil você tinha que ser católico, obrigatoriamente. Tanto no período colonial quanto no período imperial. Se você não fosse católico, você poderia ser perseguido pela Inquisição. Aí tinha aflições dos padres, né? Isso. Tinha que converter as pessoas. Se as pessoas não se convertessem, elas podiam parar no tribunal. Eu não tinha liberdade de religião, não tinha liberdade política. Você não podia eleger os seus governantes, porque os governantes eram hereditários. Era de pai para filho, o poder era inato. O sujeito já nascia destinado a ser rei ou rainha. Mas para o John Locke, ele defende que nós devemos escolher os nossos governantes, nossos representantes. E por isso eu defendi o parlamentarismo e não o absolutismo. O povo elege o parlamento. O que é o parlamento? O poder legislativo. Então, é o parlamento que faz as leis, não mais o rei. De acordo com os interesses do povo, e não mais com a vontade do rei. E por último, a liberdade econômica. No absolutismo não existia a liberdade econômica. Você só poderia comercializar com quem o rei autorizasse. Vocês viram no mercantilismo? O que dizia o mercantilismo? Para ter uma balança interferindo na economia. Para ter uma balança comercial favorável, você tem que exportar mais do que importar. E por isso não há liberdade. Você não pode importar mais do que exportar no Estado. Não tem liberdade econômica. O Estado intervém na economia. Tinha o metalismo. O metalismo estabelecia que você deve, ou um país é considerado rico, de acordo com a quantidade de metais preciosos que ele tem. E tinha também o chamado Pacto Colonial, que estabelecia que a colônia só poderia comercializar com a metrópole. No caso do Brasil, o Brasil tinha o Pacto Colonial com Portugal. Se o Brasil quisesse comprar algo da Europa e outro país vendesse mais barato e um produto melhor, o Brasil não podia comprar do outro país. Tinha que comprar um produto mais caro e pior dos portugueses. A mesma coisa, quando ia vender os produtos que eram produzidos aqui para a Europa, mesmo se tivesse outro país europeu querendo pagar mais caro, a gente só podia vender para Portugal no preço que Portugal estabeleceu. Esse é o Pacto Colonial, não havia liberdade econômica. Então essas são as liberdades defendidas pelo liberalismo de John Locke, que vão contra o... Até do teste é racionalismo, empirismo e René Descartes. Racionalismo, empirismo e René Descartes. E no absolutismo, você não tinha direito nenhum. Já para o John Locke, nós temos 3 direitos. São 3 direitos naturais básicos. O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Ninguém pode tirar a nossa vida, ninguém pode tirar a nossa liberdade, nos transformando em escravo, e nem tomar os nossos bens. Porque tudo aquilo que a gente conquista através do suor do nosso trabalho passa a ser nosso. E o Estado tem que proteger esses 3 direitos. Em vez de tirá-los. Por hoje é isso aí.